E o piloto não some, não, ele fica lá, né? O piloto fica lá, graças a Deus. Uhum. Então, fobia a evolução é muito grande, tá? Aquela evolução que às vezes é um pouco mais lenta, mas que é uma transformação profunda, é da pessoa que tem padrões de comportamento que estão trazendo malefício para ela, sabe? Padrões sabotadores, do tipo, eu não mereço, do tipo, eu não mereço ter dinheiro, eu não mereço ter um bom trabalho, eu não mereço ser reconhecido. Então, esses programas, às vezes, estão inseridos lá no inconsciente por causa Já aconteceu ter uma recaída? E voltar de novo? Pode acontecer. Uhum. Quando aquilo tudo foi tratado, se tira uma primeira camada daquele trauma, daqueles traumas. Pode acontecer que uma outra camada esteja ali escondida. Então, a pessoa fez algumas sessões, falou assim, olha, já tá ótimo, tô bem, e aí eu dou alta. Tá? Falei assim, qualquer coisa, liga aqui, manda notícia. A pessoa falou assim, olha aqui, sabe aquele problema meu? Pois é, tá voltando. Uhum. E aí, quando eu vou ver, tem alguma outra coisa por trás ainda que não apareceu da primeira vez. E não contou às vezes. Às vezes na hora ali da regressão achou tão louco a imagem que não confiou para falar. Achou que aqui não é, talvez também não seria importante. Que não seria tão importante, né? Isso, claro que pode acontecer. Mas isso aí já é um instrumento, tirando a primeira camada, para se chegar na camada mais profunda depois e ter uma cura definitiva daquele problema. Entendi. E os passos para essa evolução? Né? A gente está falando que a primeira sessão é possível ter uma cura, né? E caso ocorra dela retornar, doutora Paula, eu estava até bem, mas escutei um noticiário aqui, as coisas voltou toda, estou com aquela sensação, e eu já tenho uma viagem programada, e como é que eu vou fazer? Sintomas de ansiedade voltaram, ótimo, a coisa florou. Então, corre para cá e vamos tratar isso aí agora. Porque quando esse sintoma aflora, o inconsciente está te dando oportunidade para aquilo ali ser tratado. Nós falamos de benefícios, né? Sim. Agora nós vamos falar das contraindicações. Existem as contraindicações? Existe sim. A pessoa, para fazer terapia de regressão, ela tem que ter, eu falo assim, os 2 pés no chão. Ela não pode ser uma pessoa muito desconectada com o mundo, tá? O mundo aqui presente. Então, a pessoa que está ali no limiar, a pessoa borderline, ela não deve fazer terapia de regressão. O próprio esquizofrênico não é indicado. E para os autistas também. Então, eu preciso de um mínimo de conexão com o mundo para que seja trabalhado. Tá? Uma mente muito frouxa ali, que não consegue colocar as ideias muito no lugar, ela não vai conseguir fazer esse trabalho. Tá? A doutora falou com relação até dá para entender, mas com relação ao borderline, qual a dificuldade assim, inicial? Então, o borderline, às vezes, ele tem uma desconexão um pouco maior com... Por exemplo, às vezes o mundo imaginário dele é muito forte. Então, entrar na regressão com essas pessoas vai ser um terreno nebuloso. O terapeuta ele tem que ser muito fera, sabe? Para não deixar que essa pessoa se perca mais no mundo imaginatório dela, mais na manipulação, mais nas ideias do que ela volte para o mundo real. O perfil do borderline é criar uma mentira e acreditar na própria mentira. Isso. Né? E isso realmente traz um certo problema para quem está fazendo uma anamnese inicial, né? De achar que está sendo falado verdades ali e tentar criar um diagnóstico, né? Perfeito. O borderline ele tem que querer muito, muito se curar, tem que querer muito progredir, tem que haver um acordo, tem que haver uma... como que fala assim, o terapeuta tem que acreditar nele, ele acreditar no terapeuta, e mesmo assim com muita cautela. A maior parte dos casos é contraindicado. Contraindicado, né? Nós temos fora do país uma base científica e filosófica por trás da terapia regressiva. No Brasil ainda a gente tem uma certa dificuldade em aceitar determinadas terapias aqui. Isso. Né? Mas falando lá fora, cientificamente já está
comprovado, já tem trabalhos realizados Sim, com relação à terapia regressiva, sim. né? E qual é a base filosófica? Olha, a terapia regressiva, vamos colocar. O início, só lembrando, foi com Morris, com Roger e com Hans Tendan. Cada um deles desenvolveu a sua terapia de regressão individualmente. Foi mais ou menos simultâneo, mas cada um ali desenvolveu as técnicas diferentes e as suas ideias. Então, vamos colocar o Roger, ele trouxe muita coisa do Oriente, sabe? Da psicologia oriental para poder inserir. Sim. O Hans Tendan, eu já tive essa conversa com ele, né? Assim, fora das aulas, de onde que veio toda essa ideia. Então, ele teve alguns livros mais antigos que influenciaram no trabalho dele. Ele era um espiritualista, tá? Então, isso ajudou ele a introduzir essa técnica, assim, a poder desenvolver. A própria família dele já dava essa base desse lado mais espiritualista, para que ele possa conseguir trabalhar na questão da mente, da integração da mente e corpo. Existe risco associado à terapia regressiva, assim como os terapeutas lidam com os possíveis efeitos adversos? Já falamos um pouquinho, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa parte. Então, o terapeuta, ele tem que saber essas contraindicações. Se eu pegar um paciente borderline, que chegou ali com muita manipulação, nesse mundo com a imaginação muito, muito forte, e não identificar e começar a fazer regressões, essa pessoa vai piorar, tá? Outra coisa, se eu fizer um trabalho mal feito, eu vou pegar, abrir ideias que você teve, abrir o seu trauma, abrir sua caixinha de Pandora e não souber trabalhar, tem o risco também de você sair pior do meu consultório que entrou. Então, o terapeuta ele tem que saber muito bem o que ele está fazendo. Ele tem que ir lá pontualmente, tratar aquele sintoma ali que está te atrapalhando hoje, fechar essa caixinha do trauma, deixar tudo resolvido e aí sim encerrar uma consulta. Isso é importante falar, porque às vezes a pessoa vai trabalhar com essa questão da regressão, você abre essa caixinha, mas a caixinha tem que ser fechada também, né? Tem que ser fechada, ela tem que ser limpa primeiro, limpa, fechada e pronto. E aí, resolvido aquilo ali, fechou, acabou a sessão. Tem que estar tudo selado, limpinho para poder liberar o paciente. Porque se deixar ela aberta, pode acontecer coisas piores, né? Pode sim. Então, esse terapeuta tem que ser muito bem treinado, né? Claro. A gente não pode pegar uma ideia e tentar colocar em prática sem ter essa prática realmente de abrir e fechar a caixa. O trabalho tem que ser muito sério. Porque senão o risco é de retraumatizar a pessoa. Sim, e falando na prática em si, né? Você está lá no consultório, você está com aquele paciente, ele está fazendo um processo de regressão, mas ele começa a sentir, você vê que o corpo está falando. Sim. Né? Então, tá começando a tremer, arritmia, né? Eu sei que com a doutora não vai acontecer, com a doutora, até a prática da medicina, deixa eu parar um pouquinho a regressão e ir nesse sistema aqui e tentar modificar aquela estrutura. Mas para quem não tem a medicina ali em si, né? Começou a ter uma arritmia, o que ele vai fazer? Então, acho que você já está indo assim um ponto além, né? Já está na arritmia. Eu já estou pensando lá na caixinha aberta. Pois é, vamos colocar para quem não é médico, essa anamnese, ela é muito importante, saber identificar. Quais os problemas de saúde? Quais remédios toma? Está controlado, não está? Eu sou cardiopata, infartei mês passado. Opa! Então, calma lá. Deixa eu controlar primeiro, vai lá no seu cardiologista, a pessoa tem que ter um bom senso. Não vou entrar na regressão aqui com quem infartou mês passado, não. Né? Eu tô com arritmia, mas aqui não tá controlado ainda não. Meu cardiologista tá fazendo diagnóstico agora. Não vai para regressão. Perfeito. Tá? Perfeito. Agora a pessoa, às vezes acontece da pessoa estar na regressão, às vezes ela não tem problema de saúde, mas ela começa a passar mal. Eu tô com falta de ar. Eu tô com falta de ar. Aquilo ali já é o processo do trauma. Aquilo ali é o sentimento do trauma.
Então, o terapeuta vai pegar essa falta de ar, que já é um sinal do corpo dela, para poder chegar a uma catarse, em que é liberada a energia que ficou no trauma física, emocional e mental. Através dessa falta de ar, agora entra nesse que você está sentindo. Vamos entrar nesse sentimento, o que está vindo, para poder liberar isso tudo. Aí que eu falo que é importante limpar a caixa. Então, acontece sintomas físicos? Sim, acontece sintomas físicos. É comum, faz parte do processo. O terapeuta não pode desesperar, né? Tem que ter a calma de assistir aquilo ali, entender que faz parte do processo e entender que é uma parte importantíssima da cura daquele processo. Por isso é bom destacar que é importante fazer um bom curso. Claro. Né? Claro. A terapia regressiva não é uma questão de se aventurar um processo terapêutico. Perfeito. Né? É bom lembrar isso aí. Às vezes a pessoa fala assim, participou de um seminário, de uma palestra, já sou terapeuta. Isso. Não é né? assim. Não é assim, gente. É muito perigoso, tem que ser bem trabalhado, tem que ter sua técnica, né? Entender o que o corpo da pessoa está falando ali naquele momento ali. Então, sua cadeira não é do lado, é de frente, não é isso? De pra frente. Gente poder observar mesmo, eu né? tenho que estar observando o corpo todo. O paciente fica deitado, de olhos fechados, numa meia luz, e eu tô na cadeira aqui, ó, em frente ali, quase, né, olhando todo o corpo. Tem que estar vendo do pé à cabeça o que está acontecendo. Atenta a tudo. Igual você falou, o corpo fala. O corpo fala. O corpo fala. Tem um livro sobre isso, né? Tem O corpo um livro sobre fala. isso. Muito